Vamos ver agora como é que funciona o pareamento das estruturas das duplas fitas do DNA. D de 2, D de 2. O DNA tem duas fitas e elas vão se parear. Parear é quando você vai ter interação entre essas duas fitas. Quando você tem, por exemplo, um aparelho e você quer tocar uma música, um aparelho de som, e você quer tocar uma música do seu celular, você pareia. Você pareia, por exemplo, o celular com a multimídia do seu carro. Aqui nós vamos parear as duas fitas. Só que Chargaff, e nós vamos ver um pouco mais sobre ele adiante, ele observou que existe uma relação, um pareamento específico entre as 4 unidades de nucleotídeos que nós vamos ter no DNA. Só lembrando, adenina, guanina, timina e citosina. Certo? Então nós temos um bisuzinho que é Gal Costa e Aguinaldo Timóteo. 2 cantores. Gal Costa, Aguinaldo Timóteo. E tem mais uma que mais descoladinha. Cerveja gelada é bom com o quê? Cerveja gelada, azeitona e torresmo. Cerveja gelada, azeitona e torresmo? Professor, você tá doidão? Mostra isso pra gente. Então deixa eu já fazer aqui para vocês, ó. No DNA, nós temos o pareamento de Gal Costa com Aguinaldo Timóteo. Ou então, cerveja gelada, azeitona e torresmo. C com G, A com T. C com G, A com T. Isso é muito importante. Você não pode esquecer essas crianças aí, não. E aí, vocês lembram que eu mencionei que as bases pirimidínicas e as púricas, elas se diferenciavam pela quantidade de ciclos que tinham? Só para lembrar, tá? E nós vamos ter um pareamento, justamente, que vai levar em consideração o tamanho dessas criaturas. E a partir disso, isso vai interferir na distribuição espacial desses nucleotídeos. Isso vai refletir na estrutura do DNA. Vamos com calma que você vai ver que é tranquilo. É bem tranquilo. Aqui a gente está indo bem devagarinho, né? Para você não se confundir e não deixar nenhuma dúvida indo para frente. Vamos mostrar para vocês alguns pareamentos. Então dê uma olhadinha. G e C. C com G. C com G. T, e aqui o amarelinho é A. T com A. Professor, por que está meio estranho? Por que está meio estranho essa situação nesse seu pareamento? Como assim estranho? Tá meio esquisito. Tá meio esquisito, né? Por que esquisito? Porque parece que eu tô vendo essa partezinha aí do açúcar de ponta cabeça. Exatamente isso. Exatamente isso que eu quero que você observe. Então, quem não havia reparado, vocês estão vendo? Eu vou passar aqui, uma separaçãozinha entre as duas fitas, tá bom? Então, você está vendo que esta ordem aqui é do 5' para o 3'. E as bases, as pentoses, estão assim, com o oxigênio aqui para cima. Vamos ver. Tá de pé, né? Parece até um homem gordinho, não parece? Parece comigo, né? Então, dê uma olhadinha. Agora, do outro lado, nós temos o homem de ponta cabeça, ó. Tá até parecendo lá o dos Minions, né? Dá uma olhadinha, tudo de ponta cabeça. Então, aqui oxigênio para cima, aqui oxigênio para baixo. As perninhas do hominho estão aqui, ó. Olha as perninhas do hominho aqui, para baixo.
Olha os bracinhos dele aqui. Olha aqui a carinha dele, a cabecinha dele. E aqui o corpinho dele. Aqui eles estão todos de ponta cabeça. Ah, se estão de ponta cabeça, perceberam que o 5 linha, 3 linha está invertido aqui? Está de ponta cabeça também. Então vejam, duas considerações sobre o pareamento. Muito importante isso, mas muito importante isso. Essas fitas, elas estão pareadas de uma forma invertida e complementar. O que é uma invertida? Uma está no sentido e outra está de ponta cabeça. Isso é estar invertido, que eu acabei de mostrar aqui do Gru, né? Lá dos Minions, não é isso? O Gru está de ponta cabeça ou o Gru está em pé. Não é isso? Agora, complementar. O complementar é A com T, C com G. Eu vou te mostrar mais um aspecto que a banca pode pedir. Deixa eu limpar aqui. Pronto. Vocês estão vendo isso aqui? Ó. 3 e 2. 3. Então, toda vez que você tiver C com G ou G com C, que é a mesma duplinha, você tem 3 tracinhos. Toda vez que você tiver A e T, ou T e A, que é a mesma coisa. É claro que isso aqui é um lado da fita, aqui é o outro lado da fita, né? O que são esses 3 tracinhos e esses 2, né, tracinhos aqui embaixo? O que seria? Seriam pontes de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é uma forte força de atração intermolecular. Então essas pontes, elas servem para que essas bases fiquem atraídas, se atraiam. É claro que C e G, por terem 3 pontes, são bases nitrogenadas que se atraem mais fortemente. Mais fortemente. E nós já vimos que aqui a gente tem uma purina com uma pirimidina. Isso vai criar não algo reto, uma linha reta. Nós vamos ter algo que vai se modificando no espaço, gerando todo aquele relevo que você já viu, aquele contorno helicoidal. Aquela formação helicoidal do DNA, que se você nunca viu na sua vida, eu vou mostrar logo daqui a pouco, um pouquinho adiante. Então vamos seguir aqui. Eu trouxe uma outra imagem para que você compreenda como é que fica isso. Então dê uma olhadinha. E eu também quero mostrar para vocês isso aqui, ó. O grupo oxigênio sempre para fora. Sempre para fora. Então ele forma aí que seria o corrimão de uma escada. Olha, o corrimão de uma escada. Se ele é um grupo oxigenado, ele é polar. Então a parte externa do DNA é polar. A parte externa é polar. Se a parte externa é polar, olha lá na química. Polar se dissolve em água. Nossa, professor, quer dizer que o DNA se dissolve em água? Puf, é isso. Miau, pulo do gato. Miau, pulo do gato. Miau, pulo do gato. Alguns falam, né, que você tem os degraus formados pela união entre as bases, que é a parte interna, e o corrimão é o grupo fosfato. Belezinha? Então vamos prosseguir. E a Mafalda diz assim: às vezes me pergunto, o menininho fala para a Mafalda, qual o sentido da vida? Aí ela fala 5 linha, 3 linha, Felipe. Quer dizer, o sentido da vida é isso aqui. 5 linha, 3 linha. 5 linha, 3 linha. Essa metáforazinha, né? Sentido da vida. Porque o DNA é a molécula da vida. Prosseguindo, eu trouxe um detalhezinho aqui para vocês observarem. Que nós temos aqui somente 2 pontes de hidrogênio. Ó. Somente 2 pontos entre A e T, adenina e timina. É o hidrogênio ligado no grupo amina com esse oxigênio. Aqui é o nitrogênio com o hidrogênio. Então nós temos ponte OH
né? Essa aqui seria a pontezinha. E aqui embaixo nós temos H pontezinha com N. Duas. Vamos ver no caso da Gal Costa, da cerveja gelada, nós temos três grupinhos. Meus caros, isto aqui é muito importante para que você saiba que quanto mais, olha que eu vou falar antecipando, quanto mais Gal Costa, né, guanina citosina, nós tivermos no DNA, ele vai ter uma maior estabilidade térmica. Maior estabilidade térmica. Ou seja, o DNA, ele resiste mais a um aumento da temperatura. Isso é muito importante, dá para você associar um pouquinho lá com proteínas. Não é? As proteínas se desnaturam, perdem a sua atividade, a sua função, em função do aumento da temperatura, em razão do aumento da temperatura. Então, eu vou mostrar para vocês mais um detalhezinho que é importante. Olha a distância que nós temos entre aqui adenina e timina. Adenina e timina. Nós temos 11,1 angstrom. Beleza? E olha a distância que nós temos entre guanina e citosina. 10,8 angstrom. Sabe o que isso significa? Significa que as distâncias são diferentes. Então, Gal Costa, que tem a tripla ligação, né? Nós temos a tripla ligação na Gal Costa, eles vão se aproximar ainda mais. Imagina algo mais próximo aqui, algo mais distante. Mais próximo, mais distante. Mais próximo, mais distante. Mais próximo, mais distante. Mais próximo, mais distante. Isso vai começar a girar, isso vai começar a dar uma conformação espacial. Então é justamente isso que leva a termos aí cadeias com essa formação helicoidal. E a gente chama de cadeias antiparalelas. Dê uma olhadinha. Cadeias antiparalelas. Eu gostaria que vocês observassem também uma outra coisa relativamente, né, importante, importante sempre é, mas eu digo assim, frequente em prova, que é o seguinte: se isso aqui é uma fita, ó, se isso aqui é uma fita 5 linha em direção a 3 linha, aqui vai ser o contrário, é 3 linha, 5 linha, ela é antiparalela. É exatamente o quadrinho que está aqui, mostrando isso para vocês. Agora, o que é importante que você vá acostumando a trabalhar. Se eu tenho dupla fita, já vou dizer que isso é DNA. Então aqui não tem nem dúvida, né? Dupla fita é DNA. Meus jovens, aqui estão as atrações entre as bases nitrogenadas, ó. As bases nitrogenadas. Então, se você olhar, parece uma escada que a gente chama de caracol helicoidal. O corrimão é o grupo fosfato. E as bases nitrogenadas formam os degraus. Olha aqui. A com T, C com G. C com G, A com T. A com T, T com A. C com G, G com C. C com G, G com C. T com A com T. Então significa que esta linha aqui, ó, ela vai ser o complemento. Ela vai ser o complemento. Complemento. Ela vai ser o complemento da fita de cima. Então ela complementa a fita, vamos colocar assim, de cima. Por que eu estou colocando entre aspas? Porque não tem fita de cima e fita de baixo, né? É uma e a outra. Senão o cara acha que isso aqui é retão, assim, bonito. Não é reto. Já tem o desenhozinho aqui do lado, que é para você saber do que se trata. Beleza? Então, de uma maneira geral, muitas coisas importantes nós já vimos. Até chegarmos aqui, nós já discutimos muitas coisas importantes.
Eu trouxe um slide que vai mostrar para vocês um resumo. Só que eu também trouxe aqui um joguinho da minha filha. Olha o que eu vou fazer. Eu nunca fiz isso em aula ao vivo, hein? Aliás, eu nunca fiz isso em aula nenhuma. Eu vou criar uma fita. Ó, vamos supor que aqui é amarelo, adenina. Aí não. Tá? Aí a gente vai pôr nome depois. Então eu vou colocar... Vou colocar assim. Vamos colocar aqui. Vou montando. Vou montando a minha fitinha aqui. Opa, cai não. A minha fitinha. Deixa eu colocar aqui mais um. Esse aqui em color, eu não sei se vocês vão enxergar. Aqui eu tinha uma outra fitinha aqui, ó. Verde, mas quando eu fizer o uso do croma, ela vai desaparecer. Então deixa eu colocar mais algumas para você compreender o que eu quero dessa brincadeira. Tá certo? O que eu quero dessa brincadeira séria? Leva um tempo, gasta um tempo, gasta, mas é para você compreender. Beleza? Esta aqui é uma das fitas do DNA. Tá legal? Tá compreendendo? Olhando agora para a câmera, essa é uma das fitas do DNA. O amarelo, ele vai parear com cor de rosa. O incolor com roxo. Tá legal? Ele vai parear. Então ele vai complementar. Automaticamente, eu vou ter a segunda fita. Então vamos começar assim. Aqui por baixo, amarelo. O amarelo com rosa. Vamos colocar amarelo com rosa. Se aqui é rosa, ele vai parear com amarelo. Beleza? O roxo pareia com o branco. Então aqui tem roxo, aqui eu vou parear com o branco. Tem roxo de novo, branco de novo. Mas tem branco agora. Se tem branco de um lado, roxo do outro. Se tem amarelo de um lado, rosa do outro. Rosa do outro. Se tem rosa de um lado, para parear, amarelo. Se tem um incolor, falei branco, incolor, é roxo. De novo incolor. Então, de novo roxo. Estão vendo que eu estou pareando? Se tem rosa, rosa com amarelo. Roxo com incolor. Rosa com amarelo. Amarelo com rosa. Se de cá tem amarelo, do outro lado, rosa. Compreenderam? Então, olha que bacana. Isso aqui seria a ideia de adenina com timina, citosina com guanina. Ah, professor, então quer dizer que se ligar mais um nucleotídeo aqui, roxo, então do lado de cá, incolor. Ah, isso aqui for roxo, do lado de cá, incolor. Eu acho, vou até dizer, que eu nunca vi alguém fazer isso em uma aula. Nunca vi. Entenderam? Então vejam, se esta é uma sequência 5 para 3, para ficar bonitinho, né? Aqui é 3 para 5. Vejam que elas são complementares. Professor, não quer dizer que se virar é parear? Não, não vai parear. Estou dizendo que é complementar. Esta complementou essa sequência aqui. Tá certo? Por que ela é invertida? Porque lá aqui não estou mostrando estrutura química, né? Não estou mostrando estrutura química, eu só estou discutindo o pareamento, ó. Quem fica com quem? Amarelo
Pode ver aí, ó. Amarelo, sempre com cor de rosa. Se um lado tem amarelo, o outro é cor de rosa. Se um é cor de rosa, o outro tem amarelo. Incolor com roxo. Sem color de cá, roxo de lá. Se é roxo de cá, incolor para cá. Muito bacaninha essa ideia, né? Isso você tem que saber, é muito relevante. Eu gostei desse joguinho aqui, vou comprar esses negocinhos para minhas próximas aulas. Vai que minha filha não deixa, né? Usar mais. Então, queridos, queridas, dá uma olhadinha nisso aqui para a gente fazer um resumo. Um resumo. Nós temos o grupo fosfato. Vejam que ele é carregado eletricamente falando. Ele é carregado, então isto aqui forma o corrimão da escada. E é polar, né? Polar. O corrimão é polar. No centro, nós temos as bases púricas e pirimidínicas, formando os degraus. Agora, ó, esses caras estão mais distantes e esses caras estão mais próximos. Mais distantes e mais próximos. A coisa não é retinha assim. É uma escadinha que se retorce. Então, de uma maneira geral, tudo que nós discutimos até agora, nós temos nesse slide. Que é para que você não tenha nenhuma dúvida mais. Professor, no DNA eu sei que tem dupla fita. E no RNA? Uma única fita. Só que se eu disser aqui para vocês, ó, nesta fita, supondo que o incolor aqui, ó, seja a timina, no RNA não vai ter timina, não vai ter o incolor, teria que ter outra cor, uma quinta cor, que eu havia trazido aqui. E antes de começar a aula, depois eu lembrei com esse fundo verde, não vai aparecer para vocês. Tá bom? Ah, por dúvida, eu vou até colocar algumas aqui. Então não teria, eu trocaria o branco, por exemplo, ó, no DNA, tudo que for incolor, tô falando branco, né? Tudo que é incolor, eu trocaria aqui no meu esqueminha por uma outra cor. Tá bom? Uma outra cor. Então essa é uma das diferenças que nós já discutimos e aqui estou reforçando. É um repeteco para você não errar mais nada. Falei do Chargaff. Olha o que esse cara fez. Erwin Chargaff, 1950. Uns 10 anos depois que começou esse estudo mais aprofundado sobre o DNA, como nós vimos anteriormente, né? Esses estudos começaram por volta de 1940. O Chargaff, ele fez um estudo muito detalhado. E ele observou a relação que existe entre essas bases e a origem da vida, em função do percentual. Vamos dar uma olhadinha? Percentual de adenina no humano, 31%. Da timina, 31,5%. Da guanina, 19,1%. E da citosina, 18,4%. Professor, mas A com T deveria ter basicamente o mesmo valor, não deveria ter, já que eles pareiam? Isso aqui são cálculos, né? Você deve levar em consideração que isso aqui são valores arredondados. Em 1950. Nós já estamos aí muitos anos após 1950. Numa prova, você tem que saber o seguinte, ó. Se tem 30%, vamos supor que numa prova ele dê isso aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Numa prova ele disse: foi observado que num trecho de DNA temos 30% de adenina. Ele pergunta: qual é a composição desse DNA quanto às outras bases nitrogenadas? Então vamos ver como faz? Olha, o A, ele se pareia com o T. A guanina com a citosina. Ele deu 30% de adenina. Se aqui é 30%,
timina tem que ser 30%. E juntos, eles correspondem já a 60% do total das bases. Olha, sobra aqui 40% para ser dividido por essas duas bases. Então, nós vamos dividir por 2, vai dar quanto? 20%. Então, aqui tem 20% e aqui 20%. Entenderam o cálculo? Isso aqui também é uma outra situação que aparece em prova. A banca pode questionar isso para vocês. Bom, meus caros, e aí ele foi fazendo o levantamento. Observem que aqui, ó, valores muito próximos, né? Desse pareamento aqui também. Olha aqui, ó, próximo e aqui. Aqui próximo, um pouco mais distante aqui também, né? Então o que ele está dizendo para a gente é o seguinte, que determinando esses percentuais das bases nitrogenadas, já dá para levar em consideração qual seria o tipo de organismo ou de micro-organismo. Tá certo? Existe uma variação de espécies para outra. Agora, não se esqueçam, na nossa prova, se ele der 15% de uma base, a sua base complementar também tem 15. Aí 15 mais 15 dá 30. Para 100, 70. 70% das outras duas bases. Então, cada base das outras que ele não te deu seriam 35%. Beleza? Vejam isso aqui. A quantidade relativa de cada par pode variar bastante de organismo para organismo. Ele está dizendo que se você pegar o parzinho azeitona e torresmo dividido por cerveja gelada, não vai dar exatamente a mesma quantidade, não dá 1. Não dá 1. Significa que não dando 1 é diferente de 1, significa que essas duas não estão na mesma quantidade que essas duas, logo de cara. Mas que A com G se equivalem a T com C. Meus caros, propriedades das bases nitrogenadas, elas são pouco solúveis em água em pH 7, que é o pH neutro. São pouco solúveis. Quer dizer que a parte central, então, do DNA é hidrofóbica. Não gosta de água. Hidrofóbica. Não curte água. Temos uma chargezinha, porque nós vamos fazer a análise, né? Estamos analisando o DNA. Então tá aí o DNA, um psicólogo, né? Fazendo a sua análise. Daí, meus caros, nós vamos ver o seguinte. Em 1953, Watson e Francis Crick, eles propuseram um modelo tridimensional, ou seja, 3 dimensões, para a estrutura do DNA, baseando em estudos de raio-x, difração de raio-x. E eles determinaram que existem 2 cadeias helicoidais no DNA, que são cadeias enroladas ao longo de um mesmo eixo, formando a dupla hélice, de sentido rotacional à direita. Então vejam que esta aqui, ó, é uma hélice, e essa aqui é uma segunda hélice. Bases nitrogenadas lá dentro e o grupamento fosfato para fora. Então, grupo fosfato e açúcar é a parte hidrofílica, solúvel em água. Solúvel em água. As bases nitrogenadas que estão lá dentro são a parte hidrofóbica. Então, a dupla hélice, isso é muito importante. Ela é mantida por interações hidrofóbicas que forçam as bases para o interior, para se esconderem dentro da dupla hélice. Então vejam que o estudo de Chargaff determinou o conteúdo de adenina é igual de timina e de citosina é igual de guanina. Não é nenhuma novidade. O estudo por raio-x, o DNA é uma molécula longa e fina, possui 2 filamentos associados entre si e uma molécula helicoidal. Então temos aí representações para a molécula de DNA. Dê uma olhadinha, aqui o corrimão,
e aqui os degraus da escada, certo? Seriam as bases nitrogenadas. Então, meus caros, esse formato helicoidal, ele se dá devido às interações e devido à distância de pareamento entre as bases nitrogenadas adenina, timina, citosina, guanina. Lembra? Citosina, guanina tem 3 pontos de hidrogênio, então ele vai compactando, o outro alarga, compacta, alarga. Isso vai permitir esse giro de cada fita. Eu mencionei a estabilidade do DNA em função do teor de Gal Costa, né? Guanina, citosina. Então deixa vocês darem uma olhadinha. Aqui, ó, o DNA tem uma flexibilidade conformacional. Quanto maior a relação, ou seja, quanto mais tiver de citosina, guanina, mais estável é a molécula. Vejam que aqui nós temos uma porcentagem de pareamento guanina-citosina. Se tiver aí 20%, o DNA resiste a uma temperatura, sei lá, uns 77 graus Celsius. Mas se tiver 80% desse parzinho, a temperatura está aí por volta de 105 graus Celsius. Por volta disso. Então é importante, numa prova, se ele perguntar de estabilidade, é importante que você saiba que o que muda a estabilidade térmica é o teor de citosina e guanina. Quanto mais tiver, maior a estabilidade térmica. Beleza? Então, meus jovens, vou trazer para vocês aqui algumas estruturas não muito comuns do DNA. Só para você falar uma vez na vida que já viu. Essas são as formas de cruz, de grampo, que nós temos para o DNA. Não é comum. Isso é raro a gente encontrar. Tá vendo? Aqui a gente tem tudo. Nós temos uma coisa muito batida em prova, que é falar sobre células eucarióticas. Nós temos na célula eucariótica uma coisa interessante. Nós temos uma proteína chamada histona. E o que acontece? Essa fita, ela está enrolada em histonas. Essas fitas de DNA se enrolam nas histonas. E nós vamos ver isso no nosso próximo bloco. Belezinha? Até lá!